o maior youtuber daqui dos Estados Unidos, o Steven Crowder, meu amigo, ele entrevistou o Mike Pence, inclusive eles estão aqui, a equipe do Steven Crowder tá falando comigo aqui agora, falando, Alan, tô conseguindo aqui o contato do Mike Pence, e ele levou uma pergunta minha para o Mike Pence. Né? Nós legendamos, eu fiquei legendando esse negócio ontem até meia-noite, já tá prontinho ali na bala, a gente vai assistir, e ele fez a seguinte pergunta, né? Olha, o meu amigo Alan dos Santos, jornalista, um grande crítico do Lula, ele quer que você explique um pouco melhor como é que o Lula foi ajudado para ser eleito. Então, vamos aos pontos de introdução antes do vídeo, né? Primeiro, não foram os Estados Unidos que agiram, né, no caso da USAID, etc., mas foram os globalistas, ou seja, a esquerda americana, bancada por esses globalistas, é quem estava agindo nas sombras para destruir poderes políticos que estavam se contrapondo à agenda da nova ordem mundial. Inclusive, logo após o vídeo, eu quero ler um trecho para vocês de um texto chamado Estrada para o Socialismo, em inglês, Road to Socialism. E esse texto, ele é de ninguém mais, ninguém menos do que do site oficial do Partido Comunista dos Estados Unidos da América, The Communist Party of the United States. É um programa que eles escreveram em 2015, antes da eleição do Trump, bem antes, assim, inclusive do Trump ganhar força, porque lembremos-nos, né? O Trump estava sendo zombado como um possível candidato pelos republicanos. Eles não acreditavam de jeito nenhum que o Trump conseguiria ser candidato pelo Partido Republicano. Basta ver o que aconteceu com Robert Kennedy Jr. Ele não conseguiu de jeito nenhum ser um candidato independente nos Estados Unidos. Então, quando você não está ou nos democratas ou nos republicanos, ou seja, você passou pelo funil das primárias lá e você não consegue ser candidato pelo partido, todos os jornais, todos os analistas vão dizer o óbvio, você não vai conseguir ser presidente dos Estados Unidos, ponto final. Então, eles não acreditavam que o Trump conseguiria vencer os republicanos para poder, no caso, ser candidato pelo Partido Republicano. Então, esse documento foi escrito antes, e esse documento diz tudo o que está acontecendo hoje, mas eu vou dizer para vocês, explicar melhor logo depois do vídeo. Vamos ao vídeo do Mike Pence para o I know you have a hard-out friend of the show, Alan dos Santos. He's a Brazilian journalist, critic of Lula. He reached out to us regarding USAID and Bolsonaro. Can you shed some light on that situation where he was basically telling us, I didn't get the full story, it happened last minute before we went live, that USAID helped perhaps install Lula in Brazil? Okay. Yeah. So how did that? I know there's probably a web and a funnel, but give us the general kind of the snapshot, I guess, to start. Sure. So in 2016, Donald Trump won the U.S. presidency, and along with his rise to power, a ring of so-called populist candidates began winning elections all over the world. For example, in Europe, you had Marine Le Pen, Nigel Farage, Matteo Salvini, the Vox Party in Spain, the rise of the AfD party in Germany. And at the time, NATO and the U.S. foreign policy establishment were worried that populism, because it's the will of the people rather than the consensus of the institutions, basically a nationalism versus globalism story here, was going to just destroy and basically end the so-called rules-based international order. Brexit would give rise to Frexit, Spexit, it'll exit, Grexit. The EU would come undone, NATO would come undone, and the ring of populist leaders in countries in South America and in Central Asia would form what they feared was essentially a new non-aligned movement. The non-aligned movement was this pact of countries during the Cold War who said that they were not aligned with either of the two major powers, the U.S. or the Soviet Union, that they would do business with both, which was a big thorn in the side of the U.S. foreign policy establishment who wanted to starve out the Soviet Union economically and block the interlinkages. So they feared that these populist political candidates would destroy the rules-based international order and form this new non-aligned movement bloc. And so when Bolsonaro won the election in October 2018, USAID and its web of sister entities in the foreign policy establishment, in particular the National Endowment for Democracy, decided internally and talked about this even in their own panels and source documents that Bolsonaro was a populist threat to democracy. And as democracy promotion programs, USAID is and National Endowment for Democracy are, that they then had the remit to overthrow the government of Brazil in order to stop the populist attack on democracy there. And so what they did is they then flooded the zone. They more than doubled the USAID budget and NED budget for Brazil, more than doubled the so-called foreign assistance. But what they pumped that into were into anti-Bolsonaro institutions. And what really activated me on this issue as someone who's centrally focused on internet censorship is that USAID and NED capacity built, meaning they funded and built all of the key institutions inside of Brazil that Brazilians think, if they don't know this backstory, are Brazilian, but are in fact on the payroll of the U.S. government in order to advocate for the passage of censorship laws and even to construct the machinations and operations of the very censorship court, the TSE. This is the subsection of the Brazilian Supreme Court that's responsible for adjudicating elections and for censoring the internet in the name of preserving the integrity of elections. Right. This is the Moraes judge, and so they packed that court. They packed it with their judicial clerks, with their legal folks. They packed it with their disinformation flaggers. They helped form the disinformation task force at TSE. The U.S. government, USAID and NED even brought in de Moraes
and as well as the head of the SDF for training on disinformation, so that they could personally micro-target, and use the best American censorship techniques in order to nuke Bolsonaro from orbit. And actually, one of these U.S.-sponsored organizations got $5.7 million from the U.S. government to do this, said that Bolsonaro would have been president unless they had done this. Muito bem. O que aconteceu no Brasil em 2022? Um golpe, interferência internacional, dinheiro ilícito, cooperação internacional golpista. A palavra é essa mesmo, tá? É que normalmente a gente ouve a esquerda falar golpe, golpista, parece que eles usam como clichê, como chavão. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Ou seja, estavam envolvidos nesse golpe Alexandre de Moraes, Barroso, STF, TSE. Lembremos-nos que quem era o presidente do TSE à época? Alexandre de Moraes. Ele não era presidente do STF. Por isso que ele menciona o TSE e o STF. Porque, óbvio, para um americano entender que o Poder Judiciário cuida das eleições é mais ou menos para nós entendermos como é que um ser humano tem a mão atrás das costas, sabe? Você fala assim, alguém tem uma mão atrás das costas, assim, o cara até desenha aquilo na cabeça dele, mas não fica normal, né? Porque não existe isso, o judiciário tomar conta de eleições. Então, óbvio que a explicação dele até fica um pouco imprecisa quando ele fala assim, uma subseção ali e tal, mas não é. É de fato um órgão, né, do judiciário que cuida das eleições. Mas o que ele disse é gravíssimo, e agora nós temos as provas, nós temos os documentos. Em um país sério, né, o que teria acontecido? Um país sério, nesse exato momento, após a denúncia do Mike Pence, que não é a primeira vez que ele faz isso, o Max já fez várias matérias sobre isso, fizemos um especial com a doutora Ludmilla aqui para assinantes sobre esse assunto. Então, tudo o que está sendo dito ali não é a primeira vez, só que agora, com os documentos, já não é mais a palavra do Mike Pence contra qualquer outra coisa. Agora nós temos documentos comprobatórios que mostram ali, nos contratos, quanto de dinheiro foi enviado para essa ação de golpe, essa ação golpista que foi feita no Brasil. Num país sério, estariam exatamente nesse momento presos Alexandre de Moraes, Barroso, o STF, o Congresso estaria fechado, porque não quer agir contra isso, porque está com medo, e o Brasil teria que ter todas essas pessoas presas imediatamente, até que tudo fosse investigado. E digo mais, o primeiro que prender toda essa gente aí e falar pro Trump, olha, nós vamos prender até que as investigações nos Estados Unidos terminem, seria recebido pelos Estados Unidos. Simples assim. Só que não temos um país sério onde os próprios generais estão envolvidos nessa trama.